Brasil que não acaba mais. E hoje a nossa viagem é até Porto Alegre. Eu vou conversar com um velho conhecido que eu já entrevistei várias vezes, o Mauro Castro, que tem sempre novidade, né? A gente fica um tempinho sem falar com o Mauro e ele já tem novidade. E às vezes não é uma, não, são várias novidades. O Mauro Castro é taxista há 35 anos, conhece todas as ruas de Porto Alegre, não precisa de Waze, pode perguntar, só pedir, ele vai, ele leva. Ele criou o projeto Táxi Tramas em 2003. São histórias que ele conta de passageiros, de viagens que ele fez. Começou no jornal Diário Gaúcho e depois Táxi Tramas virou uma série de livros. Ele acabou de lançar o 5º livro com histórias. E tem outras novidades, tem um perfil super bacana no Instagram, série de televisão. Tudo isso eu vou conversar com o Mauro agora. Mauro, você é um cara tão bom, né, na escrita, agora nas fotos. Você leva muita multa? Você fica só pensando no que você vai escrever, no que você vai fotografar? Você não se distrai, não, e leva muita multa? Ah, acontece, já. Não, multa não levo, mas já acontece muito assim de eu me passar nos caminhos, errar caminho, ou eu tô com uma passageira e tô pensando numa história e eu me esqueço que tem uma passageira ali atrás, dou um grito. Já aconteceu isso. Teve uma passageira uma vez que um colega meu, ele tava com problemas, sei lá, problemas de ordem mental e tal, e ele tava fazendo psicoterapia e tal. E a analista dele disse, não, cara, o negócio é o seguinte, tem um negócio que vocês têm que usar que é o seguinte, que é a terapia do grito. Tu precisa concentrar todos os teus problemas, tudo que tá te afligindo e tal, e tu tem que concentrar tudo isso e dar um grito mais forte que puder, porque isso alivia, tu vai ver que vai te aliviar. E eu tava pensando muito nisso, eu também andava cheio de estresse e tal. E eu tô andando assim por uma avenida aqui de Porto Alegre, assim, porra, terapia do grito, cara. E eu comecei a pensar todos os meus problemas, dei uma abri a janela assim, pá, larguei-lhe um berro, assim. Mas eu me esqueci que eu tava com uma passageira dentro do carro. Tava uma velhinha sentada ali atrás no cantinho, tinha até me esquecido da velha, cara. Cara, a mulher levou um susto, ela levou um susto tão grande. Pensou que eu tava morrendo, que o mundo tava acabando. E era uma passageira do nosso ponto, ela lembra disso até hoje, ela nunca mais andou no meu táxi. Não, aquele cara louco lá, eu não pego mais o táxi. Ô, Mauro, em 2003, o que te levou a começar a escrever essas histórias? Cara, foi curioso que eu tinha um passageiro, nós tínhamos um passageiro lá no ponto que ele era editor, ele trabalhava na RBS TV, que é uma subsidiária da Globo aqui em Porto Alegre. E estava sendo fundado aqui em Porto Alegre um jornal popular, toda a capital tem esses jornais populares, não sei qual é o que tem aí. E aqui era o Diário Gaúcho, ele estava lançando esse jornal e ele pegava táxi todo dia lá no ponto e eu contava para ele essas histórias durante a corrida, travesti, cachorro morrendo, pedido de casamento, essas loucuras tudo dentro do táxi. E ele foi o cara que teve esse start, isso aí, essas histórias me servem. A ideia inicial era fazer uma matéria com histórias de taxista, ele me pediu que eu mandasse algumas histórias para ele, na época eu e-mail, mandei 5 histórias para ele, para fazer a matéria, mas ele acabou gostando tanto da forma como eu escrevia as histórias, que em vez de fazer uma matéria, ele acabou me dando uma coluna no jornal. Uma pequena coluna no fim, na última página do jornal, nas segundas-feiras, uma semanal. Toda semana eu contava uma história de taxista. Isso era para ser uma coisa provisória e tal, acabou durando 12 anos. Por 12 anos, toda segunda-feira eu contei uma história de taxista lá no jornal Diário Gaúcho. Ele que criou o nome ou você criou o nome? Não, eu criei o nome. Na coluna não tinha esse nome, Taxitramas, era só o meu nome, tá, tal. E aí, nessa época também começaram a surgir os blogs, né? Não tinha ainda redes sociais, começaram a surgir os blogs. Depois, esse texto que eu mando para o jornal, eu podia ir botando num blog. Acabei abrindo o blog, Taxitramas. Aí pensei no nome, Taxitramas. Até hoje ainda existe esse endereço lá, se botar taxitramas.com.br, já cai nesse blog lá. Mas hoje tudo é rede social. Né? 99% das visitas que eu recebo no blog vem da rede social. Eu uso muito o Facebook. Lá no Facebook, Mauro Taxitramas. E o Instagram. Aí depois surgiu o Instagram. Todas as histórias aconteceram com você? Ou outros taxistas vêm contar? Ou tem um pouco de ficção também, Mauro?
Não, são todas baseadas em corridas reais, né, Marcelo? Todas, que eu costumo dizer, são todas baseadas em corridas reais. Mas muitas histórias são de colegas que me contam também, que eu acabo assumindo para mim, às vezes até porque eles não querem que se complicar com mulher e tal. Então, muitas histórias envolvem também motel. Então, eu acabo assumindo tudo para mim, porque a minha mulher já sabe, já que eu sou mentiroso, sou funcionista e tal. Então, leva tranquilo essa parte. Essa semana recebi uma cantada de uma passageira. Perguntou se eu já tinha tomado a segunda dose, já tomei. Ah, já deu os 15 dias da segunda dose? Já deu os 15 dias. Pois é, não, eu também já tomei, já deu os 15 dias, eu tô só por um beijo na boca, faz muito tempo que não namoro. E aí eu fui contando essa história, e aí disse, não, a senhora, não, né? Aí no final do texto eu conto que ela já estava só esperando pela terceira dose de reforço. A terceira dose, não é que eu tenho mais de 80, ela, a senhora, já estou pronto com a segunda dose. 80 anos de idade, dando em cima do taxista, pô, baita vitalidade. Mas aí essas histórias eu pego tudo, histórias complicadas também. Teve uma história clássica também de um colega meu que recebeu uma corrida, um chamado no motel, para ir buscar uma corrida no motel. A corrida foi chamada por aplicativo. E aí ele está indo em direção ao motel buscar a passageira, ele recebeu uma mensagem, um SMS, dizendo, estou no quarto, sei lá, 23, no motel aqui no quarto 23, esperando no quarto 23. Tá? Ele precisava dessa informação para chegar lá no motel. Aí foi lá nesse quarto, pegou a mulher, pegou a passageira, tá? Fez essa corrida e esqueceu disso, fez mais 10, 20 corridas durante o dia. Só que ele esqueceu de apagar a mensagem no celular. E aí ele chegou em casa e a mulher foi dar uma conferida nas mensagens. E ele de sangue doce, né? De repente começaram a lavar pratos e xícaras, talheres na direção dele, não sabia o que estava acontecendo, o que está acontecendo, que história é essa mensagem que está te esperando no quarto do motel? Enfim, história. Mauro, você ficou um personagem muito conhecido aí, né? Um motorista mais famoso de Porto Alegre. E você está lá no ponto. Você já percebeu de gente que olha a tua posição no ponto, fica fazendo hora para chegar na sua vez e ir com você para te contar a história? Sim, acontece. Agora tem o livro também, né? Eu lancei o volume 5 do livro. Então, tem muita gente que vai no ponto buscar o livro, porque quer ir no ponto, porque quer fazer uma foto, quer fazer uma selfie com o taxista e tal, quer ver o ambiente, onde é que acontecem as histórias. E lá no nosso ponto, a gente não tem uma regra rígida assim, quanto à ordem. O passageiro pode escolher no ponto qual o táxi que ele quer andar. Tem muitos passageiros que querem andar comigo, tem muitos passageiros que forçam a barra para virar a história também, porque afinal de contas, as minhas histórias são os meus passageiros, né? Os personagens são todos eles. Então tem muitos passageiros que quer virar a história, que quer aparecer em algum livro. Tá? Teve uma história de um livro que eu nem me lembro qual foi o volume, eu fiz a relação dos apelidos que os passageiros têm, porque a gente não conhece o passageiro pelo nome, muitas vezes a gente conhece por um apelido, sei lá, aquele que o baixinho, do cabelo, ou aquela que usa peruca, ou aquele, enfim, a cheirosa, uma que usa muito perfume. E nós tínhamos uma passageira lá, Dona Maria, que ela comprou o livro, ela leu aquela história, disse, como assim? Vocês conhecem as pessoas pelo sobrenome, mas qual é o meu sobrenome? Mas qual é o meu apelido aí no ponto? Eu disse, não, Dona Maria, a senhora não tem apelido, a gente sabe o seu nome, marido e tal. Não, mas eu quero ter um apelido, mas quem sabe vocês me dão um apelido? Qual é o apelido que o senhor poderia me dar? Quem sabe o senhor escreve no próximo livro, eu queria ser o personagem. Não, mas a senhora, as corridas estão tranquilas, a senhora senta ali, não faz nada, então tem que acontecer alguma coisa. E alguns passageiros começam a forçar a barra para acontecer uma história para virar personagem do Taxi Trama. Um dos teus métodos, né, Mauro, que você contava, é que você levava sempre alguns exemplares do livro ali no porta-luva e durante a corrida você ia contando também, que fazia o livro e oferecia. Continua funcionando isso? Sim, sim, sim. Eu tenho aqui um expositor aqui no banco de trás, ali, que tem 2 exemplares ali. O passageiro pode sentar e pode ir lendo o livro, se quiser. Tem 2 exemplares para leitura. E faço uma abordagem. O pessoal mostra qual é o projeto, o que acontece, que são livros independentes, dependo muito da venda do livro para seguir publicando. E vendirei, já tem muitos exemplares vendidos. O livro é um best-seller.
popular aqui em Porto Alegre. E você vai lançando novos ou você vai reimprimindo os antigos também? Porque Não, tem eu vi que alguma. alguns estão esgotados. Como é que é isso? Sim, sim, são 5 livros. Atualmente só tem o volume 5, os outros 4 estão esgotados. Muitos são reimpressos. Eu tive o volume 2 ou 3 que foram reimpressos, foi reimpresso 4 vezes, porque teve uma época que se vendia muito livro, né? Hoje em dia, sabe, a venda de livro é bem complicada. Teve uma época também que passava pelo meu táxi muitos passageiros, isso também mudou, né? Com a chegada dos aplicativos, já não tem tanta rotatividade dentro do táxi. Hoje a divulgação é mais focada em redes sociais, mas sim, já foram publicados. E muita gente me pede os volumes anteriores, pergunta se eu não vou republicar, vou publicar novamente, fazer uma nova publicação dos volumes anteriores. Mas o que acontece, Marcelo, é que eu já tenho material para um sexto livro. Então, a ideia ir adiante, continuar imprimindo, continuar contando novas histórias em novos livros, e talvez algum dia alguém reedite tudo, já tive proposta de fazer uma caixa com todos esses livros. Bacana. Mas isso mais adiante. A ideia é seguir adiante. Bom, e além de bom de texto, há 6 anos você tem feito também um trabalho muito legal no Instagram, que são fotos, né, do cotidiano da cidade, das coisas vistas pelo seu retrovisor. Uma tremenda sacada. Aí, como é que nasceu essa ideia, Mauro? Você tentou a primeira foto, ficou divertida? Como é que foi? Foi engraçado também isso, porque se tu vê a capa do meu livro, o volume 3 do meu livro, é uma foto do táxi na frente do monumento do Laçador, que é a estátua mais conhecida que a gente tem aqui em Porto Alegre. Eu parei o táxi ali, tive a ideia de fazer a capa ali para mostrar que é um livro de Porto Alegre e tal. Só que quando eu embarquei no táxi para ir embora, eu olhei no retrovisor e o Laçador, essa estátua, estava bem enquadradinha no retrovisor. E eu peguei e fiz uma primeira foto assim do retrovisor, só por curiosidade. Publiquei, eu acho, no Facebook, não sei onde que eu publiquei. E aí a minha filha, eu tenho uma filha de 26 anos que trabalha com cultura, com projetos culturais, enfim. Ela que teve essa sacada. Sempre as outras pessoas tendo a sacada que a gente não se dá conta que está acontecendo. Mas, pai, esse enquadramento ficou muito legal no retrovisor. Tu podia começar a fazer fotos no retrovisor. Legal, botar no Facebook. Não, faz o seguinte, não bota no Facebook. Ela já estava, era uma época que ela já estava indo embora do Facebook, então a maioria dos jovens já foram. E eu disse, não, faz um Instagram para ti e começa a colocar essas fotos no Instagram. Faz um Instagram temático, assim, de fotos retrovisores. Mas por que eu tenho que ter Instagram? Tem Facebook lá já com um monte de amigos. Não, Facebook não, tá azedo, tá complicado. Faz uma coisa mais leve, só fotografia, só imagem e tal. E aí acabei fazendo esse Instagram, que é Taxitramas também, a pessoa põe lá Taxitramas no Instagram, e virou também matéria de muitos jornais, fui convidado lá para o programa da Angélica, na Globo, por causa desse Instagram, tem muitos seguidores, e deu muito certo, porque tu acaba fazendo imagens da cidade por um ângulo diferente, assim, o retrovisor serve como uma moldura para foto, e às vezes, muitas vezes, o que está colocado na lente do retrovisor é muito diferente do que está atrás do retrovisor. Então fica a imagem do retrovisor, fica a imagem também de trás diferente. Enfim, a gente vai descobrindo outras variáveis ali bem interessantes. É bem legal isso. Não, e tem coisas poéticas, né? Você fez uma da chuva que eu achei maravilhosa, né? Tem umas ideias muito legais. Fica a indicação aqui para vocês darem uma olhada no Instagram também. E uma outra novidade, né? As tuas histórias viraram um seriado de TV. Que máximo, essa eu não sabia. Como é que foi? Sim, eu vendi os direitos autorais desse conteúdo para uma produtora que passou um edital lá, enfim, e eles acabaram fazendo 12 episódios, foi 12 episódios, bem legal. Eu acompanhei as gravações, acho que até uma pontinha lá como personagem, entrando num táxi como passageiro. E foi bem legal, fiquei muito orgulhoso. É muito diferente dos livros, né? As pessoas perguntam se eu fiquei feliz com o resultado. Não, é diferente, a obra audiovisual é muito diferente, depende muito da mão do diretor. Mas eu fiquei muito feliz. Muita gente trabalhou, Marcelo, deu muito emprego. Era um set enorme, com gruas, muita tecnologia, muito estúdio, muito legal. Fiquei bastante feliz. Hoje em dia, isso foi veiculado em TV a cabo, às vezes reprisa até.
mas pode ser comprado também, streamer. É só botar lá Taxitramas, série Taxitramas, e a pessoa pode alugar ou pode comprar os episódios. Que legal. Mas como é que era? Era tudo baseado nos seus textos, mas tinha um taxista que era o personagem principal ou cada episódio era um diferente? Não, a solução que o editor, que o diretor achou para contar a história de Taxitramas é ele pegou 3 taxistas, eles montaram um ponto cenográfico na rua, muito legal, com casinha, telefone e tudo. E esses 3 taxistas, eles vão vivendo um arco longo, que é uma história longa, que dura 12 episódios, mas todo episódio tem uma história contada dentro do táxi, que isso foi feito em estúdio. Então, esses 3 taxistas e outros personagens que estão no entorno, eles se reúnem num bar, eu tenho um boteco do lado desse ponto de táxi, então eles se reúnem num bar, e aí eles contam para o Mauro, um dos 3 taxistas é um personagem Mauro, que tem um blog, e aí eles contam para o Mauro histórias que aconteceram com eles, e o Mauro vai publicando isso num blog. E aí, então, é uma história longa, que dura os 12 episódios, mas em cada episódio, dentro de cada episódio, tem uma história contada pelos taxistas dentro do táxi. Eu achei uma solução bem legal. E de todas as histórias, todas já publicadas no blog, nos livros, qual que é a que faz mais sucesso? Aquela que você conta toda vez, Mauro, que é a história campeã? Bom, tem 2 histórias que são campeãs que eu sempre tenho que contar, que as pessoas que veem as minhas entrevistas, contando de novo essa história, mas são as histórias mais pedidas. Uma delas até contei quando fui na Globo, lá eles pensaram essa história para contar ao vivo no programa, lá tem contos da Fátima Bernardes, que é a seguinte: eu peguei uma jovem indo para a rodoviária, bonita, uma jovem, e aí ela estava com uma mala, e aí ela disse assim, o senhor tem namorada, tem mulher? Não, tem, sou casada. O senhor não quer dar algumas coisas para ela, de presente? Tal? Eu disse, não, sei lá. Aí ela pegou, separou uma sacolinha menor, assim, do supermercado, começou a botar uns negócios dentro daquela sacola para me dar, em troca da corrida, mas era uma corrida pequena, tipo R$10. Aí ela me colocou aqueles sapatos de festa, de couro de crocodilo, aquelas meias rendadas, assim, lingeries. Vai me dar esses negócios caros, são tudo coisas caras para uma corridinha. Ela disse, não, é que para onde eu estou indo eu não vou mais usar esse tipo de roupa. Sabe, mas para onde tu está indo? Disse, não, eu estou abraçando a vida religiosa, de ser freira. Aí tá, tudo bem, peguei os negócios. É uma história bizarra, mas o mais bizarro é um taxista chegar em casa com um monte de lingerie, com um monte de roupa de mulher e dizer para tua mulher que tu ganhou isso numa freira. A mulher tem que ter muito amor ao marido para acreditar nisso. E outra história incrível também foi uma vez que eu fui chamado num motel, outra história de motel, e aí eu cheguei lá na frente do apartamento para pegar, era um casal, e o cara estava meio constrangido, assim, o cara veio falar comigo, será que não dava para te tirar a gente aqui do motel com ela dentro do porta-malas? Tá? Estou dentro do porta-malas, cara. Disse, não, acontece o seguinte, é que ela recebeu uma ligação de uma amiga, uma coisa assim, que parece que o marido dela tinha visto ela entrando no motel, ou tinham contado para o marido que ela tinha entrado no motel, e ela estava desconfiada que o marido estava na frente do motel esperando ela, então eles estavam cagados os dois, porque com medo de o cara estar armado lá, o cara era violento. Aí, pá, tá, tudo bem, né? Aí ela embarcou no porta-mala, o cara sentou aqui na frente, do meu lado, e aí a gente saiu do motel, acho que o marido não estava esperando nada, com loucura da cabeça dessa. Mas o lance foi que na saída do motel, é um motel que tem uma avenida grande na frente, então a gente saiu do motel e parou na calçada esperando a sinaleira abrir, os carros saírem da frente, e na frente do motel tinha um ônibus lotado, assim, e eu parei na frente do ônibus, do lado do ônibus, as pessoas ficaram me olhando, eu saindo do motel com o cara do meu lado, cabelinho molhado, eu, um taxista relativamente conhecido, né, de Porto Alegre. Assim, porra, o Mauro saindo do motel com o cara. Pô, tinha que pagar esse mico ainda. Aí tá, saímos dali, entrei no subterrâneo do shopping, no estacionamento subterrâneo, lá no cantinho, lá ela desembarcou do motel, do porta-malas, se arrumou, tá, botou os calçados. Enfim, aconteceu. Essas são histórias que eu sempre tenho que contar, porque rendem muitos comentários. Então, essas são algumas histórias do Taxitramas, aí uma criação que atingiu a maioridade agora, né, 18 anos, que o Mauro Castro está fazendo esse trabalho divertidíssimo,
fica a dica, né? E para comprar o livro agora tem a Amazon também, né? Não precisa estar em Porto Alegre, né? Não precisa. Tem a Amazon, que eu não sou muito fã da Amazon, mas enfim, quem gosta do e-book tem lá o e-book. Mas as pessoas podem entrar nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tem ali o meu Pix. Eu fiz uma foto com a boca bem aberta com o Pix lá, o número do Pix lá dentro. Eu costumo dizer que o Pix está na ponta da língua. Então a pessoa me manda 37 pila lá e o endereço certinho, e eu envio o livro para todo o Brasil. Ou se for aqui de Porto Alegre, eu levo em mãos também, batemos uma fotinha, mas pô, do tempo de bater foto. Bater foto é bem cringe, hein? A gente faz Muito uma legal. fotinha, publica, enfim. Mas pode comprar pelas redes sociais, procura por Taxitramas lá que encontra o livro. Maravilha. Mauro, mais uma vez, muito obrigado. É uma delícia sempre conversar com você. Sempre tem novidades, sempre coisa muito bacana. Te agradeço bastante e a gente volta a conversar com o número 6, tá bom? Beleza, Marcelo? Obrigado pelo convite. Sucesso aí no projeto. Estamos aí. É só prender o grito que a gente é parceiro. Tá joia. E agora a gente continua aqui no Olá Curiosos, né? Vamos aproveitar que a gente está com essa carona do Mauro. Vamos fazer o que agora? Vamos saber o que. Vamos falar de livros, vamos continuar falando de livros. É hora do Tô Lendo aqui no nosso programa. Valeu, Mauro, um abração. Um abraço.